A missa católica só existe uma. E essa missa católica sempre será a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Não há outra missa que não seja a renovação incruenta do sacrifício da cruz. A presença do Gólgota, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, 2000 anos depois na nossa frente. É isso que nós assistimos na missa. Ora, a missa nova é definida pelo Papa Paulo VI, confirmada por todos os outros papas, como sendo uma refeição, um banquete, memorial da ceia e todas as outras expressões que quiserem. E por ser uma refeição e um memorial da ceia, então, quem celebra a missa não é o padre, é a Assembleia, é o povo, são os fiéis. Isso na concepção de Paulo VI. Evidentemente, se é uma refeição, quem é que come a refeição? Quem está à mesa. E se é uma refeição, então desaparece o altar. Passa-se a ter uma mesa. Toda a estrutura da missa nova não é uma estrutura de missa católica, porque a missa católica é sacrifício. E é por isso que o altar é voltado para o Oriente. E é por isso que todos estão voltados para o altar, oferecendo o mesmo sacrifício nas mãos do sacerdote. Não são os fiéis que celebram a missa. Quem celebra a missa é o padre, e só ele. Os fiéis assistem à celebração da missa e unem seus corações ao que o padre está realizando sozinho no altar. Por isso, Paulo VI vai chamar a missa não mais de missa. Ele não chama de missa. Ele diz também chamada missa. Ele agora chama de Eucaristia, ação de graças. Por quê? Porque nós temos que dar graças pela comida que nós recebemos. A diminuição da noção teológica da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Hóstia, está toda ela em Vaticano II. Ou seja, vamos somando heresias e erros, um atrás do outro, oriundos deste concílio que veio para destruir a Igreja. Por isso, a intenção da Assembleia, a intenção do que preside a Assembleia quando celebra a Missa Nova, não é o louvor de Deus, não é oferecer ao Pai o sacrifício do seu Filho, é simplesmente agradar aos homens. É o pão, é o vinho, o fruto da terra e do trabalho dos homens. Isto é a Missa Nova. Por estas razões, não é possível nós considerarmos a Missa Nova de Paulo VI como sendo a única missa de rito romano, como o Papa Francisco acaba de declarar. Não é verdade, porque nem mesmo missa de rito romano ela é. Vejam que eu não estou falando de validade da consagração. A consagração, alguns padres consagram, outros não. Porque se o padre sobe ao altar dizendo, vou fazer um banquete, ele não consagra. Ele tem que ter a intenção da Igreja. A intenção da Igreja é a renovação incruenta do sacrifício da cruz. É simples assim. E se o padre não tem nem mais um resquício desta intenção da Igreja, ele não tem como celebrar. Pode ter até o poder nas mãos de celebrar, se foi verdadeiramente ordenado padre. Mas ele não tem a intenção. E vocês sabem que todos os sacramentos precisam ter a matéria correta, e no caso da missa é o trigo puro, sem fermento, o vinho de uva fermentado, porque o Vaticano carimba missa com vinho sem álcool, suco de uva, não tem missa, missa inválida. Põe maizena na hóstia, não tem missa, a missa é inválida. Mas tem um terceiro elemento, além da matéria e da forma, que é a intenção do ministro. E a intenção do ministro é a intenção da Igreja, é aquilo que a Igreja ensina. Olha, quando você batizar, você tem que ter a intenção de apagar o pecado original e de transformar essa alminha em filho de Deus. Essa é a intenção da Igreja. Se o ministro não tem essa intenção, não tem batismo. Pode fazer todo o rito, não vai ter batismo.
na crisma é a maturidade espiritual nos fazer soldados de Cristo. Se eles acham que é confirmação do batismo, não tem crisma. E na missa, se eles acham que estão ali fazendo um ágapes, refeição, banquete, não tem missa. Então, não há rito romano de Paulo VI na Igreja Católica. Só existe uma missa, renovação do sacrifício da cruz.